estavam na primeira aula, né? Renata também estava? Renata, pelo nome, não. Não, primeira aula. Tá bom. Glaucio, eu vou fazer uma apresentação. Se vocês quiserem liberar áudio, tá? Eu não tem problema, não. Podem me interromper. Vou fazer a apresentação, tá? Renata, eu sou o professor de Direito Constitucional Bruno Belo. Eu sou delegado de Polícia Federal aqui no Amapá. Estou aqui desde outubro e já fui analista judiciário lá no Rio, do TRF, da segunda região. Sou formado pela UFRJ, Faculdade Nacional de Direito, e vou trabalhar com vocês Direito Constitucional. Qualquer dúvida que você tiver contra a aula, contra qualquer situação, você pode me procurar nas redes sociais, tá? Professor Bruno Belo. Se não me achar, tem o meu e-mail. Vou colocar o meu e-mail aqui. Aí, se você quiser mandar qualquer dúvida, eu respondo dos dois. Eu confesso que eu olho mais as redes sociais, mas pode me mandar por e-mail também que eu respondo. Você chegou a assistir a primeira aula, Renata, que ficou gravada, da banca CESP? Vocês ficaram com alguma dúvida? Se alguém assistiu, se você ou a Glaucia assistiu, ficaram com alguma dúvida quanto à banca, as questões da banca, como que cobra as questões e tudo mais? Ou senão a gente já pode passar para o artigo 2º, né? Que a gente falou do artigo 1º, trouxe aqui para vocês o artigo 1º. Se tiverem alguma dúvida da banca, vocês podem me interromper, tá? Ah, então tá bom. Você já resolve a questão da banca, já tá craque. A gente falou sobre o artigo 1º todo, tá? A gente vai começar com o artigo 2º hoje. Esses artigos do 1º ao 4º, eu vou só comentar eles com vocês, porque a incidência é mais texto de lei. Então, eu reputei como não necessário ficar falando muito sobre eles, trazer doutrina e tudo mais, eu acho meio desnecessário. O tema que a gente vai ingressar hoje, aí já é um pouco mais encorpado, que eu acho que a gente vai conseguir ingressar hoje, pelo menos nessa parte inicial, e aí a gente provavelmente termina na próxima aula com esse tema, que é o tema de direitos fundamentais. Vamos lá, o artigo 2º. O que o artigo 2º ele está falando aqui para a gente? Vamos lá. O artigo 2º está falando o seguinte: são poderes da União independente e harmônico entre si, o legislativo, executivo e judiciário. O que ele está trazendo? Ele está trazendo o princípio da tripartição de poderes. O princípio da tripartição de poderes é muito antigo, tá? Nos remonta a Montesquieu, século XVIII, se eu não me engano, tá? É um princípio bem famoso, já bem antigo, né? Como vocês podem ver, e é um princípio que no direito brasileiro a gente sempre teve uma tripartição de poderes, com exceção de um período histórico. Alguém consegue me lembrar, vocês duas conseguem me lembrar o período histórico que a gente não teve uma tripartição de poderes, mas a gente teve uma outra que não foi tripartição? Conseguem lembrar ou não? Podem ver, vou dar segundinhos para ver se vocês lembram. Botando aqui no chat. Isso, no período dos 4 poderes, que aí era a divisão quadripartite. Você lembra qual o nome desse 4º poder? E qual foi o período histórico? Não, né? O 4º poder era denominado poder moderador, que ele foi instituído na Constituição de 1824 por Dom Pedro. Dom Pedro I era o imperador da época. Então, a primeira Constituição brasileira, de 1824, ela foi um rompimento com o regime absolutista total, tentando flertar um pouco com aspectos de república. Claro que ainda não teve a república. A primeira Constituição republicana foi de 1891, então é só 77 anos depois.
77? Não, 67, perdão. Eu sou ruim de matemática. Então, assim, o que esse quarto poder ele era? Ele era o poder moderador, era o poder que estava acima desses três poderes. Então, o que o imperador fazia? Ele colocou, vai ter legislativo, executivo e judiciário, sendo que o imperador ele era o executivo também, o chefe do executivo. Então, se o legislativo e o judiciário fizesse qualquer coisa que ele não gostasse, ele chegava e falava, opa, negativo, eu tenho um poder moderador e aí eu vou anular essa decisão. Isso daí foi somente na Constituição de 1824, 1891 acabou, e as consequentes também, tá bom? 34, 37, 46, 68 e 88 não tivemos. Acho que eu pulei alguma, esqueci. Não, pulei não, tá certo. Então, assim, o que esse artigo 2º ele está querendo nos dizer? Olha, nós temos três poderes na União: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, função precípua, elaboração de leis. Executivo, função precípua de administração e gerenciamento. Judiciário, função precípua, julgamento de situações, de conflitos, de lide, né, que a gente fala no processo civil. E olha o que o artigo 2º ele fala. O que esses poderes eles são? Quando ele fala independente, o que isso quer dizer? Nenhum poder está subordinado ao outro. Então, por exemplo, o professor é delegado de Polícia Federal, certo? Eu sou do Poder Executivo. A Polícia Federal ela está no Poder Executivo. Por exemplo, quando o professor lida com o judiciário, eu vou representar por alguma medida, o delegado ele vai representar por alguma medida. Eu tenho alguma relação de hierarquia com o judiciário, por exemplo, eu sou chefe do juiz ou o juiz é meu chefe? Não. Ele é do poder dele, eu sou do meu poder. Então, isso que é do mesmo jeito o Ministério Público. A relação, vamos dizer, delegado, Ministério Público, juiz e defensor público. Cada um está numa instituição. Então, eu não tenho hierarquia com o membro do Ministério Público, eu não tenho hierarquia com o membro da Defensoria Pública, eu não tenho hierarquia com o membro do Poder Judiciário. Todos nós vivemos em harmonia e independência. Se o juiz discordar de alguma coisa do delegado, ou eu discordar de alguma coisa do Ministério Público, a gente tem as vias recursais, impugnatórias existentes no direito, mas todos somos independentes. Do mesmo jeito, o presidente da República ele está vinculado, subordinado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o chefe do Poder Judiciário? Não. O presidente do Senado ele está subordinado ao presidente da República? Não, porque cada poder tem a sua ingerência. Mas vocês têm que lembrar o seguinte: professor, eles são independentes, então não importa o que cada um faz? Não. Nós temos na Constituição formas de controle. Por exemplo, quando o presidente da República ele vai editar uma lei delegada, por exemplo, ou um decreto, uma medida provisória. Vamos botar o exemplo do decreto que é mais fácil para vocês entenderem. Vamos dizer que o presidente da República ele vai fazer um decreto e vai regulamentar alguma lei, algum ato normativo. Vamos dizer que seja sobre meio ambiente, por exemplo. Lá no decreto ele tem a discricionariedade de fazer uma situação. Vamos dizer que lá no decreto ele fala o seguinte: além disso, eu vou permitir que seja explorado o pré-sal dos moldes que eu quero. Ele extrapolou o decreto. O que o legislativo pode fazer? Ele vai lá e invalida esse decreto. Isso é uma forma de controle. Do mesmo modo, o judiciário ele não pode julgar o presidente no caso de crime de responsabilidade, o legislativo, perdão, não pode julgar o executivo no caso de crime de responsabilidade. Isso também é uma forma de controle. O veto do presidente da República é uma forma de controle. Todos os poderes eles podem ser controlados. Eles sofrem controle. Inclusive o controle da população também, né? Que é uma forma de controle popular, que a gente já tratou sobre isso.
Só que olha o outro verbo, olha a outra característica. Independente, eu já expliquei para vocês o que é isso. E harmônico, o que isso quer dizer? Os poderes eles têm que viver em harmonia. Por isso que se um poder, vamos dizer que um poder, por isso que existe controle. Se um poder está extrapolando, por exemplo, vamos dizer que um ministro do Supremo Tribunal Federal ele esteja praticando ilegalidades, arbitrariedades, abusos. Nós temos um mecanismo que é o impeachment do membro do Supremo Tribunal Federal, do ministro. Quem que pode realizar esse impeachment? O Poder Legislativo. Então, se o Poder Legislativo entende que o Senado Federal, que o ministro do Supremo Tribunal Federal está usurpando as suas funções, eles podem iniciar um procedimento que pode culminar com o impeachment do ministro Supremo. Mesmo jeito, o presidente da República pode sofrer impeachment, deputados e senadores podem perder o cargo, já tivemos exemplos de senadores perdendo o cargo por causa de corrupção. Então, é isso. Sobre o artigo 2º é isso. Saber muito mais o texto da lei, tá? Para vocês, eu acho que o texto da lei é o mais importante. Mas vocês saberem essa questão histórica, tripartição de poderes, Montesquieu, que o Brasil já teve um quadripartite de poderes, saber essa questão do que é independente e o que é harmônico, é suficiente para vocês. Alguma dúvida quanto ao artigo 2º? É um artigo bem curtinho, né? Certinho? Bruno está com a câmera ligada, vocês não estão com a câmera ligada, então, assim, se quem quiser falar alguma coisa, pode liberar o som, tá? Não tem problema, não. Eu até prefiro, porque eu não gosto de ficar abrindo o chat toda hora, senão tem que toda hora ficar abrindo o chat, para mim não é legal. Agora, lembra que na primeira... Bruno, você assistiu a primeira aula? Tudo certo com as... Não? Depois você assiste lá. Se você tiver alguma dúvida lá, Banca CESP, alguma dúvida, que eu trouxe lá um estudo sobre a banca, falar sobre a banca. Beleza. Aí você pode me mandar lá, se quiser procurar nas redes sociais, pode me mandar mensagem sem problema. Tranquilo, tá? Valeu. Vamos lá, o artigo 3º, gente. O artigo 3º, o que eles vão fazer na prova com vocês? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Eles vão trocar, eles vão colocar alguma coisa daqui, fundamento, alguma coisa daqui. Então, cuidado com isso, tá? É uma sugestão para quem gosta, grifar objetivo, grifar aqui fundamento, grifar aqui relação internacional. Tudo bem, essa aqui eu acho mais difícil vocês confundirem. A gente vai passar, mas não dá para duvidar, né? Às vezes na hora da prova, bate o nervosismo. Vamos para o primeiro objetivo. Gente, o objetivo. O que vocês conseguem me dizer de semelhança? O que é construir, garantir, erradicar e promover? Por favor, não sou professor de português, tá? Mas o que são essas 3 palavras aqui? Verbo. No português, né, gente? Verbo. Exatamente. Então, o que vocês vão colocar em cima do objetivo? Começa por verbo. Olha aqui. Tem algum verbo aqui no início dos fundamentos? Não. Aqui tem e não tem, né? Não, na verdade não tem aqui. Solução não é verbo. Você tem, então, os objetivos começam com o verbo. Porque, assim, vamos dizer, quando você fala assim, qual é o meu objetivo? Passar num concurso. Quando você vai falar de um objetivo seu, não é sempre um verbo? Qual é o meu objetivo? Ficar rico. Tem um verbo. Passar num concurso. Ser feliz. São objetivos de vida. Então, isso aí é muito importante. Vocês têm muita coisa para gravar, para estudar. Facilitem a vida de vocês. Dica, assim, eu não sou muito de mnemônico, tá? O professor não gosta, eu nunca usei, mas, assim, quem gosta, por favor, sinta-se à vontade. Eu acho que é mais fácil de fazerem isso. Olha, verbo. Associou objetivo a verbo, que eu não acho difícil. Vamos para o inciso primeiro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Gente, isso aí é óbvio, né? É o objetivo de qualquer Estado. A gente tem uma sociedade livre, em que eu possa ir e vir, em que o Bruno, por exemplo, se ele quiser visitar um familiar dele no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele pode ir.
Ele não tem que pedir para ninguém. Ó, eu quero ir em São Paulo. Se ele não tiver nenhum impedimento de forma criminal, né? Geralmente, os únicos que não podem ir e vir são as pessoas que têm já cometeram um crime e estão cumprindo pena. Mas aí é uma situação específica. Então, gente, é bem tranquilo. Sociedade livre, justa e solidária. Difícil fazer pegadinha com isso daí, porque vai falar o que para vocês? Sociedade que não é livre, ninguém vai marcar. Injusta, deixa eu lembrar. O antônimo de solidário. Que só pensa em si. Esqueci agora. Mas não tem como. Professor, Oi, eu caí numa pegadinha uma vez. pode falar que eu lembro. Tipo assim, eu fui só pelo verbo, né? Isso. Então, onde eu vi nacional, tava internacional. Aí eu nem li o resto. Aí eu vi só garantir, marquei. Aí eu errei a questão. Então. O que são as dicas que a gente passa para vocês? Quando eu passo alguma dica para vocês, nunca para vocês falarem assim. Isso aí, Renato, egoísta. Nunca para você chegar e falar assim, pô, o professor falou que é só verbo, li o verbo, não, já não vou mais. Por exemplo, questão pedindo os objetivos. Tem 5, tem 3 com verbo e 2 sem verbo. 5 com verbo, vamos dizer assim. Aí você fala, pô, não tem nada errado, tá tudo certo, tá pedindo a errada. Pô, o professor falou que é verbo, é objetivo, tá certo. Só que aí o cara bota internacional. Acabou, tá errada a questão. Então, assim, isso é um indício. Por exemplo, viu que não começa com verbo, não é objetivo. Professor, o cara botou objetivo e não tinha verbo. Pô, e como acertado. E vai ter que anular, porque tá tudo em verbo. Mas nunca faz. Na verdade, isso é uma dica que vocês precisam pegar para qualquer questão. Nunca façam a questão lendo rapidinho e falando, tá certo. Concurso público é a vida de vocês. Uma questão, eu conheço muita gente, que hoje não é delegado da Polícia Federal, por uma questão. Não é uma pessoa, não são 2 nem 3. São mais de 10 que não foram cortados e serão cortados agora com essa nova turma, que provavelmente é a última, porque erraram uma questão. Então, assim, qualquer questão, a mais banal que seja, façam com muita atenção, porque essa banal, se vocês acham que é banal, todo mundo vai acertar. Então, é obrigação de vocês acertarem. Então, é isso. Essas pegadinhas são muito comuns, por isso que é importante vocês treinarem muito. Simulado ajuda muito a vocês não caírem nessas pegadinhas. A evitar, né? Porque eu mesmo, na minha prova de delegado de Polícia Federal, eu caí numa pegadinha porque eu estava muito cansado. Eram 120 questões e eu já estava nas 118, já estava muito cansado. Aí eu caí. Mas, assim, isso aí faz parte. Vamos para o inciso segundo, que foi aqui o Bruno caiu na pegadinha. Garantir o desenvolvimento nacional. Gente, o objetivo, ele é da República Federativa do Brasil. Então, é o objetivo nosso. Vocês concordam comigo que o Brasil, ele tem que garantir o desenvolvimento do Brasil? Não pode ser um objetivo do Brasil garantir um desenvolvimento, por exemplo, internacional. Você imagina que a gente tem um objetivo de garantir o desenvolvimento dos Estados Unidos. A gente consegue garantir o desenvolvimento dos Estados Unidos? Da Venezuela, aqui do nosso lado. A gente não consegue. Por quê? Porque depende da nação. Tá bom? Aí a gente vai para os dois um pouco maiores, que aí a gente começa a ver palavras que eles podem mudar. Por exemplo, olha esse aqui, o 3, o inciso 3. Erradicar a pobreza, até aí tranquilo, né, gente? Objetivo bem tranquilo. E a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. O que o cara vai fazer aí? Desigualdades nacionais. Pô, isso aí é de lei o cara colocar isso. E aí, cara, se você tiver em dúvida, tu vai marcar que essa tá certa. Eu marcaria, na época eu estava estudando para concurso. Porque você imagina, pô, desigualdade nacional, eu acho que tem que ser um objetivo, né? Mas não. Porque o que isso quer dizer? É a desigualdade, por exemplo, entre estados. Vamos pegar como exemplo os nossos 2 estados. Eu sou de um estado, vocês são de outro. Vocês são daqui, do Amapá, né? Todos.
Estou de Belém, professor. Tudo bem, mas está pertinho. Vamos, é no mesma ideia. Vamos dizer que qualquer estado da região norte, qualquer estado da região norte. Eu sou do Rio de Janeiro. Vocês acham justo que o Rio de Janeiro receba o mesmo incentivo social ou incentivo do Estado-nação, da União, do que o Amapá ou o Pará? É justo? Não, né? Por quê? Porque o Rio de Janeiro é muito mais rico do que o Amapá e do que o Pará. O Rio de Janeiro ele tem um PIB muito maior, IDH muito maior. Então, é justo que o governo federal, na hora de fazer uma distribuição da renda, né, do orçamento, ele destine um dinheiro maior para o Amapá, para o Pará, para Roraima, para Rondônia, para o Amazonas, para Tocantins, para alguns estados, Maranhão, Piauí. Esses estados que têm uma necessidade maior, precisa que o governo olhe com mais atenção. Isso que é reduzir a desigualdade regional. Por exemplo, nós no Brasil, nós temos uma região que seguramente ela deve responder por talvez 40%, 50% do nosso PIB, que é a região Sudeste. Se você pega Rio e São Paulo, são os dois estados mais ricos da federação. Estão na mesma região. Por óbvio, essa região ela precisa de uma atenção menor do governo do que, por exemplo, a região Norte, que é uma região mais pobre no Brasil. Então, essa que é a situação. Vocês têm que sempre olhar por esse enfoque. O que é reduzir a desigualdade regional? É isso. É dar incentivo maior. A gente tem a questão da Zona Franca de Manaus, questão de imposto, que tem umas situações aqui que a gente paga menos. Por quê? Porque a gente está numa região que a gente precisa de subsídio do governo para poder não igualar, mas poder diminuir essa desigualdade, certo? Agora, cuidado com o termo. O que eu faria aqui? Do mesmo jeito em cima, grifa nacional, aqui eu grifaria social e regional, tá? Que eu acho que é onde eles podem dar uma floreada, né, em vocês. Agora, olha o inciso 4. Nossa, esse aqui é terrível para cair. Promover o bem de todos. Beleza, sem preconceito. Origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Essa outra expressão, que a gente fala uma expressão aberta, ela fica tranquila. Porque, por exemplo, se o cara não pedir texto expresso de lei e colocar assim, é objetivo promover o bem de todos sem preconceito de orientação sexual. Por exemplo, se cair isso e está pedindo o texto da lei, da Constituição, está errado, né? Porque tem alguma coisa aqui falando de orientação sexual? Não. Gênero? Não. Mas olha o que diz o final. Quaisquer outra forma de discriminação. Então, assim, se não pedir o texto expresso da Constituição, tá certo. Cuidado com esse comando, tá? O que eu faria aqui? Faria uma marcação origem, raça, sexo, cor, idade. Porque se cair texto expresso, pode ser cobrado. Beleza? Alguma dúvida do terceiro? Vamos finalizar o quarto rapidinho para a gente poder entrar na matéria mais um pouquinho mais de doutrininha para vocês, para ingressar na temática dos direitos fundamentais. Gente, o artigo 4, ele cai menos, tá? Se você pegar uma incidência, eu acho que do primeiro ao quarto, do artigo 1º até o artigo 4º, o que cai mais é o quarto, o que cai menos é o quarto. Mas vamos lá. Porque o 4 ele traz as relações internacionais. Então, assim, num concurso para Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, até Polícia Penal, Polícia Militar, não costumam cobrar tanto esse inciso, porque, assim, os outros são mais relevantes, eu entendo, para essa parte inicial. Mas a gente vai passar por ele já rapidinho.
A República Federativa do Brasil rege, né? Agora, o que eu faria? Sublinharia o internacional, tá? E aí, falando dos princípios. Independência nacional. O que isso quer dizer? Gente, cada nação ela tem a sua independência. Eu, por exemplo, eu não posso chegar... Por exemplo, imagina que o Supremo Tribunal Federal profere uma decisão e aí ele manda um ofício para o delegado lá do Peru. Fala assim, ô delegado, eu quero que tu prenda aquela pessoa ali. Vocês acham que isso aí é possível? Ou então é o seguinte, imagina que os Estados Unidos ele tem uma decisão, aí, belo dia, eles me ligam. Ligam lá para o meu gabinete, aí fala, delegado, queria saber se vocês podiam cumprir uma prisão. Vocês acham que seria possível isso? Não, porque cada país é independente, né? Tem a sua soberania e tudo mais. Agora, por exemplo, imagina que a Venezuela está decidindo quem vai ser seu presidente. O Brasil pode se meter nisso? Não, gente. Por quê? Porque tem a independência. Então, assim, independência é isso. Cada nação, falando de uma maneira mais chula, mas para vocês entenderem, cada nação decide o que fazer internamente. Óbvio que a gente tem a questão dos direitos humanos, né? Que, se violados, são cabíveis sanções. Aí a gente já vai para o segundo. Prevalência dos direitos humanos. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas vai ficar para o próximo tema, que na verdade é uma pergunta. Gente, direitos humanos, basta você ser humano para você ter direitos humanos, por óbvio, né? Não importa se você tá preso, solto, se você matou 1 milhão, nunca matou ninguém, é um cidadão de bem, todos temos direitos humanos. Por exemplo, o professor, no seu dia a dia, ele lida com pessoas que cometem crime, certo? Cumpro mandado de prisão, prendo em flagrante, faço busca, faço entrada forçada em residência. Todas as minhas atividades elas têm que ser pautadas por isso, pelos direitos humanos. Por quê? Porque senão eu caio em abuso. Se eu faço qualquer atividade minha sem observar os direitos humanos, eu estou caindo em abuso. Entendeu? Vamos preciso terceiro. Autodeterminação dos povos. O que é isso? É a respeitabilidade da autodeterminação de cada povo. Por exemplo, aqui em Macapá não, no estado do Amapá, a gente tem alguns povos indígenas. Eles não têm as culturas próprias, costumes próprios, então nós temos que respeitá-los, por óbvio. Do mesmo jeito que em outras nações tem esses povos nativos. Não intervenção, inciso 4. Gente, não intervenção, o que é isso? Cara, não é... o Brasil é o estado-nação mais forte da América do Sul. Está tendo um problema na Venezuela. Eu vou lá e vou intervir? Não, não é assim, gente. A gente vige na esfera internacional a não intervenção. Então, eu não vou intervir na outra nação que está tendo problemática. Igualdade entre os estados. O que é isso, gente? Os Estados Unidos é o estado-nação mais rico do mundo. O Suriname é pobre pra caramba. A Guiana é muito pobre. Pô, eu vou tratar diferente? Por quê? Não, tem que tratar igualdade entre eles. Do mesmo jeito que a gente tem igualdade, todos são iguais perante a lei, que vai ser a próxima aula que a gente vai tratar provavelmente sobre isso. Aqui é a mesma coisa. Defesa da paz. Isso aí é óbvio, né, gente? O Brasil é um país extremamente pacífico. Vocês percebem que nas relações internacionais, raramente o Brasil se compromete. Inclusive, às vezes, a gente é muito criticado internacionalmente por isso, porque a gente não se posiciona a favor de um ou de outro. A gente é aquele cara que no churrasco ele está sempre querendo ficar de bem com todo mundo. Vocês devem ter alguém na família de vocês que porrada tá comendo lá no churrasco, o cara vai, não, eu gosto muito desse, eu gosto muito daquele, tá querendo apaziguar. Então, o Brasil é assim. O Brasil é um país muito, muito pacifista. Do mesmo jeito que aí, por óbvio, o outro inciso fala da solução pacífica dos conflitos. O que isso quer dizer, a solução pacífica dos conflitos? Quer dizer o seguinte, o Brasil ele não é um país armamentista, não é um país vocacionado para a guerra. Então, a gente vai sempre tentar buscar os nossos conflitos internacionais de resolver
com diálogo, com sanções que não sejam armamentistas, como, por exemplo, sanções econômicas, tá bom? E aí a gente vem para um outro inciso. Esse é um inciso que é muito padrão, né? Principalmente da metade do século para cá, né? Que é o combate ao racismo e o terrorismo. Gente, só para vocês saberem, terrorismo, nós temos uma lei, tá? 2016, demoramos muito para tipificar o delito de terrorismo. Hoje em dia nós já temos. É uma lei curtinha, quem vai estudar, se no concurso de vocês caírem leis especiais, é uma lei que provavelmente pode ser que seja cobrada, é uma lei bem tranquila, gravar lá as questões dos atos de terrorismo, né? Vocês vão ver que os atos preparatórios de terrorismo já são terrorismo, lembrar da questão do temor social. Terrorismo é isso, gente. Gente, quando vocês estiverem com alguma dúvida de configuração de terrorismo, o que vocês têm que lembrar? 11 de setembro. Ali é o exemplo clássico de terrorismo. Todos os parâmetros que envolvem o terrorismo ali estavam configurados. E a racismo, imagino que seja... Isso aí acho que é mais fácil vocês saberem. Racismo. Não sei se vocês sabem, se não passo rapidinho. Sabem a diferença de racismo para injúria racial? Tranquilo sobre isso? Ou querem que eu dê só uma... Tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo quanto a isso? Beleza, então não vou... E aí a gente vai para o penúltimo inciso, que é a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Aí aquele inciso bem paz e amor mesmo, nem vou passar por ele. Vamos por último, concessão de asilo político. Gente, aqui é asilo político, tá? É o cara que está sendo perseguido por questões políticas. Não é o malandrão que mata a pessoa e fala que está sendo perseguido. Não. É o cara, por exemplo, é o jornalista que está criticando o ditador e aí ele está sendo perseguido. Aí a gente dá asilo. Bom, tomar cuidado com essa aqui, porque a questão de prova pode ser que coloque um cara que cometeu um homicídio qualificado e aí ele pedindo asilo. Pô, gente, aí não dá, né? Porque a gente não pode dar asilo para um cara que matou alguém, né? Aí vamos para o parágrafo único, que fala do Mercosul, né? Da comunidade latino-americana. Gente, esse aqui é um inciso que ele respalda muitas decisões do Brasil em âmbito de Mercosul. Não sei se vocês já viram muitas reuniões, às vezes, que se falam em moeda única. Por exemplo, lá na Europa, não sei se vocês sabem, temos uma moeda só. Então, assim, é uma moeda para França, Inglaterra não tem, Espanha, Itália, Alemanha. Então, assim, o Brasil, Argentina, Paraguai, eles já tentaram. Na verdade, eu sempre escuto reuniões para moeda única, moeda única. Isso aí tem muito da integração econômica. A gente tem um monte de relações econômicas que são privilegiadas com os integrantes do Mercosul, muito por conta desse inciso aqui, desse parágrafo único, tá? Então é isso. Do artigo 1º ao artigo 4º, era isso. Eu não me aprofundei muito com vocês, porque eu entendo que não é necessário, tá? Qual o meu conselho para vocês, quando a aula de hoje acabar? Ler o 1º ao 4º. Gente, vocês vão demorar, eu juro para vocês, 5 minutos. Mas, você vai falar, professor, a gente acabou de ler. Será que se eu fizer uma questão agora, embaralhando esses incisos, vocês vão acertar sem pestanejar? Eu acho que não. Vai ter erro. Então, é isso. Eu vou iniciar a parte de direitos fundamentais para vocês. Vai ser uma parte bem introdutória, porque é um tema longo. Acredito que na próxima aula eu consigo finalizar. Mas eu só agora colocar aqui para vocês. Agora que eu vi, entrou aluna nova aqui, a Anne. Anne, você estava na primeira aula? Você assistiu a primeira aula? Não, nem me respondeu. Gente, aqui,
Não. Anne, depois você assiste a primeira aula, tá? Eu falei sobre a banca CESP. Não sei se você já fez questão da banca CESP. Lá eu tiro algumas dúvidas. Acho que eu fiquei uma meia horinha, 40 minutos da aula, só falando sobre banca CESP. Depois eu ingressei no conteúdo. Então, se você tiver alguma dúvida em relação à banca CESP, e não se for sanada pela aula, você pode entrar em contato comigo. Eu coloquei meu e-mail aí, rede social, se você quiser tirar alguma dúvida, tá? Gente, o slide que está aparecendo de vocês aí é a introdução aos direitos fundamentais, certinho? Sim, né? Vamos lá. Gente, primeiro, a gente vai falar agora sobre os direitos fundamentais, tá? Direitos fundamentais que estão por todo o ordenamento jurídico, tá? Não caiam nessa de, direito fundamental está no artigo 5º. Esquece isso. Direito fundamental está no artigo 5º, está no artigo 6º dos direitos sociais. A gente tem direitos até os 19, a gente tem vários direitos. E a gente tem direitos por toda a Constituição. Por exemplo, lá no final da Constituição, a gente tem o direito à saúde, que é um direito fundamental. E outra coisa, a gente tem vários direitos internacionais, tratados internacionais, que incorporaram direitos fundamentais. Então, assim, se a questão falar direito fundamental só está na Constituição, está errado. Direito fundamental só está no artigo 5º. Erradíssimo, tá? Eu acho que depois da próxima aula, eu vou tentar fazer uma aula com vocês. Como essa turma aqui é para carreira policial, eu vou tentar fazer uma aula com vocês só dos dispositivos penais, que eu reputo mais importantes do artigo 5º, tá? Porque o artigo 5º é muito grande, eu não vou passar por ele todo com vocês, porque fica inviável, ficar lendo a Constituição com vocês. Mas como a parte penal eu acho que é muito importante, eu acho que eu vou fazer uma aula para vocês só sobre a parte penal do artigo 5º. Que aí eu faço uma aula bem multidisciplinar, pegando alguns tópicos de direito penal. Claro que eu não vou adentrar na disciplina do outro professor, que inclusive acho que direito penal é um amigo meu que dá aula para vocês, então eu vou conversar com ele, mas eu acho que dá para eu fazer isso sem entrar na matéria dele. Eu não aprofundo muito. Gente, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é o conceito. Direitos fundamentais, gente. O conceito é muito simples, tá? Direitos fundamentais são aqueles direitos que trazem alguma situação de privilégio para o indivíduo, né? Não privilégio, mas assim, muitos direitos vocês vão ver como um privilégio, né? Parece que a gente está vendo um privilégio, mas não são privilégios, são direitos próprios. É que eu não vou ficar, direitos são os direitos, que o conceito são os direitos que são positivados no ordenamento jurídico brasileiro, não somente no corpo da Constituição, e são aqueles que estão vigentes e positivados, por óbvio, né? Porque se você falar, mais à frente eu vou falar a diferença de direito e garantia, vocês vão ver a diferença entre os institutos. Qual a origem dos direitos fundamentais, assim, uma origem histórica? Alguém consegue lembrar, me trazer o que acha? O que vocês acham? Quando é que vocês acham que a gente pode começar a falar assim, olha, professor, eu acho que aqui a gente começou a falar de direitos fundamentais? O que vocês acham? Vou dar um minutinho para vocês verem se vocês conseguem lembrar. Bruno, consegue lembrar? Ninguém? Ninguém vai arriscar? Vou chutar. Pode chutar, por favor. Revolução Industrial. Alguém quer dar um chute diferente? Quem foi que chutou? Foi a Renata? Isso, professor. Mais alguém quer chutar? Ou vamos ficar com o chute da Renata? Ninguém vai chutar.
Revolução Francesa. Renata já chutou. Não pode chutar mais, não, Renata. Já chutou, já. É um chute só por aluno. Senão você vai chutar, você vai falar todos os períodos históricos da humanidade, aí alguém vai acertar. Bom, então todo mundo concordou com a Renata. Não, Anne, ou é a Revolução Industrial ou são as guerras. Tem uma diferença aí grande pra caramba de 150 anos. Tem que escolher um ou outro. Vocês acham que foi na Revolução Industrial? Então tá bom. Já que a Anne trouxe dois, e tá Desde certo. 1500. Hã? Desde 1500. Tá bom. Então, o bom é que vocês estão assim, um foi 1500, aí a Renata trouxe uma de 1789 e a Anne trouxe as guerras, que aí já é 1917. 14 a 17, 14 a 17. Gente, a Renata acertou, tá? Desde o início. Então, viu? Vocês caíram na pilha do professor e olha aqui, ó. Isso é comum pra caramba, tá? Eu fiz prova oral e eu acertava a questão, o examinador falava, candidato, você tem certeza? Então, vocês precisam ter pulso, tem que ser firme. Tenho certeza, professor. Tenho certeza, tá certo. E é isso. Errou. Não tem problema. Pelo menos vocês aprenderam uma coisa. O pulso, vocês têm que ter firmeza na resposta. Por isso que é bom vocês saberem. Mas tá certo, tá, gente? O período histórico foram as mais do que, na verdade, a Renata ela tá certa, mas a resposta correta são as revoluções liberais, tá? Não a revolução industrial em si, a revolução liberal. Então, assim, tem uma diferencinha um pouco grande, mas eu daria 70% de acerto. Porque o que acontece? Quando que a gente tem o início dos direitos fundamentais? A principal constituição que falou sobre direitos fundamentais foi a francesa. Tendo por isso que, inclusive, o lema da Constituição francesa, que eu não sei se vocês já estudaram, que é igualité, igualdade. Não, perdão. Liberté, liberdade, igualité, igualdade e fraternité, fraternidade. Esses três lemas, eles trazem as três, que eu vou trazer embaixo, dimensões de direitos fundamentais, tá, gente? Então, assim, falou de origem, vocês têm que sempre lembrar Revolução Liberal, francesa e americana, principalmente, tá? Mas a francesa é principal. Dimensões de direitos fundamentais. Já ouviram falar em dimensões de direitos fundamentais, gente? A minha também bom. Tranquilo também, assim, são três dimensões. Assim, historicamente, são três dimensões de direitos fundamentais. Primeira, segunda e terceira. Gente, vocês já podem ter ouvido falar o termo geração. O professor não gosta. Porque o que tem a ver geração? Geração parece que uma substitui a outra, não parece? A gente escuta muito geração do meu avô, geração do meu pai, minha geração. Parece que a gente está substituindo. E nos direitos fundamentais não é isso, é uma soma. Por isso que eu prefiro o termo dimensão, tá? Vou passar rapidinho, porque é um tema um pouco aprofundado, tá? Gente, primeira dimensão, direitos civis e políticos. É um não fazer do Estado. Sou eu falando para o Estado. Estado, não se mete comigo. A propriedade é minha. Eu quero que você não se meta na minha propriedade. Estado, não se mete na minha vida política. Não me obrigue a fazer alguma coisa, não se mete com a minha associação. Se eu quero ter uma associação para jogar bola, é um direito meu, desde que ela não seja armada, né? Óbvio, e já passa. Então, exige uma obrigação negativa do Estado, ou seja, Estado não atuando. Só que o que aconteceu? Esses foram os primeiros direitos fundamentais. O que vocês acham que acontece quando o Estado não atua? Gente, o rico. Quem precisa mais do Estado? O rico ou o pobre? O pobre. Então, quando o Estado não atua, o pobre vai ficando mais pobre, o rico vai ficando mais rico. Por isso vem a segunda dimensão dos direitos fundamentais, que exige uma obrigação positiva do Estado, um fazer. O que são esses direitos? Saúde, educação,
nessa segunda dimensão, são os cidadãos pedindo para o Estado: Estado, preciso que você me forneça saúde. Estado, preciso que você me forneça escola para eu poder crescer na vida e tentar diminuir esse gap para o mais rico. Entenderam a diferença entre primeira e segunda dimensão? E aí vem a terceira dimensão, que são os direitos transindividuais, que não é o direito de um, de dois, de três, é o direito da coletividade. Aí entra o meio ambiente, consumidor. Gente, isso aí é só para vocês saberem mais. Nós temos outras dimensões, tá? Quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, mas aí eu já acho que já está ficando meio papagaiado esse tema. Para vocês, acho que é muito, muito aprofundado, não vejo necessidade. Então é isso. Os três dimensões de direitos fundamentais. Como é que eu gravo, professor? Gente, lembra da Revolução Francesa, tá? Sempre. Revolução Francesa. Liberté, igualité, fraternité. Agora, nós vamos para os 2 últimos temas para a gente fechar a aula de hoje. Essa aqui eu quero ver se vocês me falam. Essa aqui eu coloquei. Inclusive, essa semana eu fiz uma questão sobre. Fiz uma questão, não, fiz um resuminho sobre isso no meu perfil. É um tema que eu gosto muito. Alguém sabe a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Tem diferença? Tem diferença. Tem diferença, né? Qual é? Os direitos humanos é em âmbito internacional, no geral, e os fundamentais é mais interno, em âmbito nacional, acredito eu. Isso daí todo mundo pensa assim? É pacífico isso? A resposta está certa, tá? Mas eu quero saber se isso é pacífico. Ó, é isso e ponto final. O que vocês acham? Então, vamos lá. Como tem pouco tempo, não dá para esperar vocês falarem, não. Gente, isso que a Renata falou está certo, tá? Para a doutrina majoritária, a diferenciação é exatamente essa. Direitos humanos são os direitos previstos na legislação internacional. Então, por exemplo, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos tem diversos direitos lá. O Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de São José da Costa Rica. Tudo isso são legislações internacionais. Ali nós temos direitos humanos, para a doutrina majoritária. Constituição Federal, nós temos direitos fundamentais. Então, se pedirem para vocês a diferença em âmbito objetivo, seria isso. Constituição Federal, Constituição. Na verdade, o que eu. Para ficar melhor, tá, para vocês, não bota Constituição e nem Convenção Internacional. Gente, ordenamento jurídico interno, direitos fundamentais. Ordenamento jurídico internacional, direitos humanos. Eu acho que fica mais abrangente, tá? A minha opinião. Só que, gente, isso aí não é pacífico, tá? Lá no Rio de Janeiro, nós temos doutrinadores direitos humanos muito forte, porque lá a área de direitos humanos é muito forte na questão da defensoria. Então, nós temos lá professores que pensam o seguinte: nós temos uma corrente que entende que, ao contrário, direitos humanos, âmbito internacional, direitos fundamentais, âmbito internacional. Essa é uma corrente bem minoritária, tá? Poucos doutrinadores eu entendo que pensam assim. Mas nós temos uma corrente que ela é muito forte, não tão forte quanto a primeira, que eu entendo que é a principal, que entende que são sinônimos, que não tem nenhum sentido de fazer essa diferenciação. Gente. Por quê? Porque são expressões que tratam basicamente da mesma coisa. A única diferença é que um fala que é no âmbito internacional e o outro é no âmbito nacional. Então, para essa corrente, eles falam: gente, para que vocês estão fazendo essa diferenciação? Não tem nenhuma lógica nisso. Então, assim, é importante vocês saberem, assim, a título de curiosidade, que tem essa corrente que é muito importante, mas o que prevalece é isso.
direitos humanos, âmbito internacional, direitos fundamentais, âmbito ordenamento jurídico nacional. E aí, para fechar o dia hoje, caramba, certinho, hein? Se eu tivesse programado, quando eu estava fazendo a aula, eu não ia saber que ia ser tão certo. Vai sobrar aí 2 minutinhos, talvez, se vocês quiserem tirar alguma dúvida de hoje. Gente, para fechar, quero ver se vocês vão me responder para sextar legal. Para quem quiser sair, sair. Quem quiser estudar, estudar. Quem quiser ir para Netflix, ir para Netflix. Qual a diferença entre direitos fundamentais e garantias fundamentais? Para o 10, hein? Bora, Brunão. Vai arriscar essa? Depois. Renata, vai arriscar essa? Anne? Essa não. Não. Falta quem? Só tem a Anne, né? Vocês quatro. Deixa eu ver se tem mais alguém. Anne e Glaucia. Glaucia nem falou hoje. Aí, Glaucia, para fechar o dia, hein? Você. Gente, é muito fácil, tá? Só para vocês saberem. Pô, Anne, você acertou, pô. Você deu um chute duplo e acertou. Foi malandragem, mas acertou. E detalhe, você ainda usou o termo revolução, que foi até melhor que o da Renata, que ela falou revolução industrial e a revolução liberal. Então, gente, eu falei para vocês que era fácil, não falei? Olha a diferença. Eu vou falar a diferença em 5 segundos. Direitos fundamentais são as disposições positivadas no texto, constitucional ou para aquela doutrina internacional. Garantias, o que são? Instrumentos à disposição para garantir esses direitos. O que isso quer dizer? Eu tenho direito fundamental à liberdade, correto? Se, por exemplo, um delegado de polícia, ele prende vocês de forma irregular, qual é o instrumento que vocês podem manejar para garantir essa liberdade? Alguém sabe? Essa é fácil, hein? HC? Isso. Então, o HC é o quê? É uma garantia fundamental. Eu vou fazer uma aula com vocês sobre as garantias fundamentais. Eu acho que é um tema bom. Eu acho que é um tema legal para vocês. Falar sobre o HC, mandado de segurança. Às vezes eu vejo que os cursos eles acabam focando muito em passar para vocês a lei seca, que acaba não dando uma questão de um treinamento. Vocês saberem o que vocês estão estudando, que eu acho que às vezes é importante. Até para quando vocês forem ler, vocês falarem, pô, o professor falou aquilo e realmente aqui está na lei. Gente, é isso por hoje, certinho. Vocês têm alguma dúvida sobre o artigo 1º, artigo 4º, introdução aos direitos fundamentais? Banca SESP, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês precisem? Tudo certo, professor. Então, é isso, tá? Para hoje, como a gente ainda não ingressou no 5º de forma expressa, eu entendo que para vocês lerem o artigo 1º e o artigo 4º. Eu vou dar uma dica para vocês de leitura de lei seca, tá? Eu costumo dar muito essa dica para os seguidores lá. Gente, o Eduardo Belisário é um Instagram, tá? Eduardo, vou colocar aqui o nome do menino. Ele tem um drive deles que ele comenta a lei seca, tá? Eu confesso que eu nunca vi um material tão bom para legislação seca e jurisprudência quanto o dele. Então, se vocês quiserem seguir esse rapaz, tenho certeza que vocês vão gostar bastante da matéria dele, tá? Do como ele trata a lei seca. E assim, para vocês, lei seca é vida, tá? Todo dia tem que ler lei seca. Se vocês estiverem estudando um dia e não lerem lei seca e não fazerem questão, vocês estão errados. Com todo respeito. Tá bom? Então é isso. Precisando de ajuda. Professor, boa noite. O pessoal de carreiras policiais, por favor, não saiam. Calma aí, rapidinho. O pessoal de carreiras policiais não saiam ainda, que o Maicon vai entrar já já. Ah, tá. Para pedir para o pessoal não sair?
Positivo, professor, porque o Maicon quer falar com eles. Com eles, né? Comigo também não? Não, não, você pode ficar tranquilo, professor. Tá bom. Então, gente, vou me despedir. Você já pode sair, mas pode sair já? Se o senhor quiser sair, você pode sair, você pode fechar a sua webcam se você quiser. Tá bom. Vou só Ou o falar senhor com eles pode aqui. continuar falando com os alunos até a chegada do Maicon. Que ele já, Então eu vou ele- conversando com eles, ainda tem um tempinho aqui. Deixa eu ver só assim, se me mandaram a mensagem. Gente, então é isso. Eu tenho um compromisso agora, daqui a 10 minutinhos. Se vocês